Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo, hoje do Livro dos Espíritos. Rubão, por favor, você faz a prece inicial? O Fred, acho que o Rubão caiu. Quer que eu faça, Rosinha? Por favor, Zaninha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Destruição. O primeiro item é destruição necessária e destruição abusiva. Qual que é a pergunta? 728. Pode começar. Ok. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Questão 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas, e se o qual se deixaria
muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta, que o faz repelir a morte, lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo a ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. Questão 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza ao mesmo tempo colocou os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. 733. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens, à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Algum comentário, gente? Não, Rosinha. Não? 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação das leis de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. 736. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? É um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. É isso. Gente, eu não vou conseguir fazer comentário. Vocês podem falar alguma coisa do que vocês entenderam do capítulo, o que mais marcou vocês, e aí depois fazer uma vibração e fazer o encerramento. Ok.
Aí o que eu entendo aqui, Fred, é que na verdade, a destruição não faz parte aqui das leis naturais, né? As leis de Deus. A destruição pela destruição, né? E hoje a gente vê assim tanta maldade em todos os aspectos, né? Destruição da natureza, de animais, de rios, de florestas. Isso tudo a gente tem um compromisso muito grande, não só para a nossa sobrevivência, como de outros indivíduos que vêm depois da gente, né? Porque a gente encontrou um planeta em condições para a gente poder habitar e passar por tudo que a gente, né, tem a necessidade de passar nessa encarnação. Então, eu acho que a gente tem que preservar para que a gente possa deixar, se não melhor do que encontramos, pelo menos da mesma forma que estava quando aqui chegamos. Então, a gente vê que tem muitas pessoas que não têm escrúpulos, né? Como fala aqui das caçadas, né? Que fazem de animais matanças gratuitas, né? Só por prazer. A gente vê que isso não é aquele indivíduo que já tem um grau de evolução já bem aprimorado, né? Porque se a gente reconhece a todos que estão no nosso planeta como criação de Deus, a gente tem que saber valorizar e respeitar. Saber que todos eles têm, todos nós, né? Animais racionais e irracionais, mas temos o direito de habitar esse planeta e respeitar o outro. É isso que eu penso. Muito bem, a Elaine acabou de chegar, não estou mais sozinho com a Marina. Só para situar o Rubem, nós estamos falando da lei de destruição e de conservação. E nós lemos nesse capítulo do Livro dos Espíritos, né, que as duas leis elas fazem parte das leis da natureza, né? Mas só os animais, né, eles usam a lei de destruição só quando necessitam, né? Nós ainda no estágio evolutivo que nos encontramos ainda, nós cometemos os excessos, né, de destruição da natureza, não só para pura necessidade, mas por prazer, né? A caça é um desses exemplos. Só para situar o Rubens aí. Quer fazer algum comentário, Rubens? É estranho, eu saí do ar, eu não acompanhei as leituras iniciais aqui, não sei o que aconteceu aqui. Deve ter caído, né? Creio que vocês fizeram a abertura, fizeram a leitura já? Meu Deus do céu. Sim. Acho que é o momento que nós estamos vivendo aqui. As coisas estão tão difíceis. Mas tá bom. O que dizer, né? Das agressões à natureza perpetradas pelo homem, né? Desde tempos imemoriais, né? Eu não sei até quando esse planeta vai suportar, né? Uma hora ele vai sufocar, né? Tantos gases, né? Emitidos aí na atmosfera, tanta destruição de matas, os rios, né? Hoje em dia não se vê um riozinho mais limpinho, né? Só mesmo em filme. Ou aí nos locais mais recônditos do planeta. Não sei,
para onde vamos, né? Eu só sei que, como diz aquele provérbio, não sabemos, americano, não sabemos para onde vamos, mas estamos a caminho, né? Espero que o mundo de regeneração seja instalado nesse planeta com brevidade, porque senão... Ai de nós, meus irmãos. Obrigado. Imagina. Agora, fazendo um complemento, nós podemos encarar, né, como um flagelo destruidor, né, como uma decorrência da lei de destruição, a própria pandemia, né, que ela veio, segundo os espíritos superiores, para evitar um mal maior, né? E os irmãos que desencarnaram já estavam programados para desencarnar daquela maneira, né? Trouxe muito sofrimento, nós sabemos. Muitos de nós vivenciaram isso, tiveram parentes que desencarnaram, né? Não perderam porque não existe morte, é apenas a passagem, né, para uma outra, para a nossa pátria espiritual, que todos nós um dia voltaremos para lá, né? Mas mesmo assim, né, a desencarnação de um ente querido é sempre muito dura, porque aí nós somos ainda apegados, e é o que falou no começo, né? Por que que o homem tem tanto medo da morte, né? Essa é uma decorrência da lei de conservação, né? E quanto mais materializada a pessoa, mais apegada aos bens terrestres, mais ela é apegada a essa vida aqui também. Então, para nós, com a leitura do capítulo, fica a lição que nada em excesso, né? Tudo que é um abuso é, é uma é um pecado contra a lei de Deus, né? Uma infração à lei de Deus, né? Nós vemos isso no nosso próprio corpo, né? Se nós nos descuidamos da nossa saúde, comemos demais, não nos exercitamos, né? Ficamos muito estressados, aí o que acontece? O nosso corpo adoece, né? Assim como a natureza ao nosso redor, né? Diante de tantas agressões, mas eu tenho bastante fé que tempos melhores virão, porque muitos espíritos muito melhores e mais avançados do que nós já estão encarnados, né, em pontos chaves, né? E tudo isso foi antecipado por Kardec na Gênese, capítulo 13, se não me falha a memória, né, que diz: são chegados os tempos, né? E por que o mal parece imperar, né? Primeiro, pelo enfoque que a mídia dá, né? Nós vemos que ainda é muito mais interessante para a mídia noticiar aquilo que é negativo, aquilo que é desastroso, do que as coisas boas, né, que são realizadas todos os dias e não são manchetes dos jornais, né? Tem um livro que eu não vou me lembrar qual é agora, se caso o Rubens souber qual que é, que ele vem aí ao meu auxílio, que é um historiador que ele fez um apanhado geral dos últimos 5.000 anos da história terrestre, né? Bill Gates falou que esse livro é um dos que mais o impactou. E antes, acho que 200, 300 anos atrás, morria cerca de 15% da população em guerras, conflitos. E hoje esse número é muito baixo. Eu não lembro se é 1 ou 5%, acho que é 1%. Então, só o que acontece hoje, a questão do suicídio, né, que é uma questão devastadora. Então, até o palestrante que eu gosto bastante, o Rossano Klinge, ele diz que é mais fácil hoje, né, o seu filho morrer dentro de um quarto, né, pela rejeição social, por ele achar que ele não se enquadra, né, de acordo com que os amigos, a sociedade, a escola espera dele, do que você andar sozinho hoje numa rua em Bagdá, né? Porque a estatística
nos mostra que essa questão interna, né? Essa falta de fé que assola muitos, né? É uma questão que nós temos que estar sempre atentos, né? E não sei se foi Bezerra de Menezes que nos disse numa mensagem mediúnica, que foi aí amplamente divulgada, que o melhor jeito de nós nos salvaguardarmos, né, dessas ondas de desespero, de desencantamento com a vida, é a gente trabalhar no bem. É a melhor vacina que a gente pode ter. Como esse evangelho no lar, como frequentar o centro espírita, o templo Mahikari, a igreja da sua preferência, né? Porque Deus não tem religião. Todas as religiões levam ao mesmo ponto, que é a nossa religação com Ele. Comentários? Deus é o Sapiens, de Yuval Harari, um escritor israelense. Eu tenho esse livro, está com o Leandro. Perfeito, Rubão. Obrigado. Quer fazer um Anotou comentário? aí? Oi, eu queria fazer. Desculpe. Ô, Rubão, prossiga. Tá cortando, Rubão. É um livro. Sapiens. Harari. Yuval Harari. Uma excelente leitura para todos nós, né? Especialmente para o Edson. Depois coloca no grupo, por favor, Rubão. Positivo. Uma breve história da humanidade. Né? É uma breve história da humanidade. Mas ele mesmo é. Emerson, quer falar alguma coisa? É o que a Mahikari tem falado, né? Estão passando por um processo de purificação no mundo muito forte, né? Muito forte mesmo, né? Você vê o Brasil, que eu falava que antigamente que o Brasil não tinha desastres naturais, né? Tudo bem, tinha aqueles problemas de corrupção, etc e tal, mas não tinha desastres naturais, né? Veja que até isso agora tem no nosso país, né? Então, a realidade, pelo menos que a Mahikari tem pregado assim, é que os momentos de purificação que o planeta está passando é grande, mas com certeza aqueles que estarem ligados de alguma forma com Jesus vão passar esse momento com serenidade e com certeza a gente vai viver dias muito melhores que já vivemos no passado. É só crer em Jesus e estar conectado com Ele o máximo que puder. Lembrando aquele velho ditado que quase todos os dias mencionamos aqui, né? Jesus está uma prece de nós, né? Só isso. Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de ter contato com uma história hoje que gostaria de compartilhar com vocês, né? Esse é um momento de muitas dores, né? E conta-se uma história que uma estátua num lindo templo de mármore, essa estátua era muito visitada, né? E colocavam flores ao redor dela, as pessoas ficavam assim muito deslumbradas, né? Com tanta beleza, com tanta harmonia, né? E o piso, né? Achou ruim com a estátua porque ele era pisado e ninguém dava muita atenção para ele, né? E a estátua o relembrou, né, que o mestre que fez a escultura, né, quando começou a trabalhar no piso, este reclamou das dores, né? Aí o mestre, respeitando o suposto livre-arbítrio do piso, só aplainou ele e colocou no chão, né? Enquanto a estátua
o bloco que era a estátua suportou todas as dores, né, do processo da escultura, né? E observando a paixão como um mestre, né, e ali desenhando as suas formas, suportou as dores, né? Então, o que isso nos traz? Que nós vivemos num mundo de provas e expiações, e é natural que as dores nos visitarão, sejam pelas nossas próprias condutas, sejam pelas condutas daqueles que estão ao nosso redor. E nós sabemos que as leis de Deus são perfeitas, né? E uma delas, a de causa e efeito, nós sabemos que os nossos infortúnios, as nossas dores, elas têm origem ou nesta encarnação ou nas encarnações precedentes, né, em que plantamos aí muitas desavenças, muitas dores, né? Então, o que quer que aconteça conosco, né, com aqueles ao nosso redor, com as notícias que vemos na mídia, é claro que não devemos ser insensíveis com relação a tudo que acontece. Não é isso. Mas nós devemos saber que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Todos aqueles que estão sofrendo algum tipo de prova, de expiação, necessitam daquelas experiências, né? O que nos cabe fazer é a prece, né? E auxiliar na medida das nossas forças, usando a nossa empatia, usando tudo aquilo que o Evangelho nos coloca à disposição, sendo um agente do bem. Porque sendo um agente do bem, a depressão, ainda que nos visite em determinada hora ou outra, nunca vai conseguir nos encurralar, né? Porque aquele que enxuga lágrimas não tem tempo de chorar. Que sejamos esses que enxugam as lágrimas, entregam lenços, ao invés de chorarmos as nossas próprias dores, né? Que sejamos como a estátua, né, que suportou as dores do processo de escultura para que ela se transformasse em algo maior do que ela mesma. Considerações finais? Uma obra como essa, né, transcende, né, o tempo e o espaço, não? E nos os planos, né? Porque esse processo criativo do ser humano é algo sobrenatural, né? Eu tenho um livro, História da Arte, né? E também livro sobre a história da arte italiana, que a minha filha me apresentou há muitos anos. É impressionante a capacidade do ser humano, né, de criar. Não? Mas a dificuldade humana é transcender o pensamento, procurar um entendimento acima do que é o visível, das então, nós, né, meus irmãos, nós traçamos para a nossa existência. Obrigado. Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, vamos então passar para as nossas vibrações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui reunidos em nome dele, né, com mais esta oportunidade, mais um dia de vida, mais um dia da nossa encarnação, com todos os desafios que ela nos apresenta. E vamos pedir que Jesus abençoe todos aqueles que estão em sofrimento muito maior do que os nossos, iniciando pelos nossos irmãos desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como o Fred, o Charles, a Verena, o Elias, o Alão, o Bruno, a Gabriele, a Juliana. Infelizmente, essa lista
vai aumentando conforme o tempo. Vamos pedir também a Jesus que ampare todos os irmãos encarnados como nós, mas aqueles que sofrem graves obsessões. E obsessor, apesar de muitos entenderem como um rótulo negativo, é aquele que foi ofendido nas suas mais caras afeições, que teve a sua felicidade removida, que foi tomado seu dinheiro, um cônjuge, um filho, e não conseguiu perdoar aquele que fez e praticou estes atos. Então eles são reunidos mais uma vez, um ainda desencarnado e o outro encarnado, mas que não conseguiram emendar esses laços. Que esses laços possam ser refeitos. E aquele que persegue possa ser convencido que o melhor é perdoar e seguir adiante. E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados pelos espíritos superiores, em nome de Jesus. Vibremos também pelos nossos irmãos que detêm o poder na terra, que todos esses homens e mulheres possam restabelecer e manter a paz no planeta e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelas igrejas, templos, seitas, centros espíritas e pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena participação na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa em cada um de nós, os nossos esforços diários que fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, Emerson, prece Mahikari e depois a prece final, Rubão. Obrigado. Kokubi jiso gengen shikai takama harani kamo tamahi moide masu kamorogi kamoromi no michikara mochite bansei to hito no myoya kamo amatsu suno mahikari o mikamihara hido no kamo tachi moro moro no sakaguto tamahi no chuchumi kigari obama hikari mote harahi kiyome misugi tamaite Kamino kono chikara yomigarase tamai tomosu koto no yushio kashikomi momosu Miyoyamoto suma hikari o mikami mamori tamai saki tamai Miyoyamoto suma hikari o mikami mamori tamai saki tamai Kanagara tamahi chamase Kanagara tamahi chamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorando viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Assim seja. Boa noite, obrigado. Nada.